Fala pessoal, daqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Chelsea, né? Hoje o time perdeu pro West Ham e me deu um gancho, né? Obviamente que até, assim, talvez algumas pessoas possam achar que é ser engenheiro de obra pronta, né? Mas me deu um gancho pra falar sobre um assunto que eu já vi no jogo contra o Leicester e já é algo que vem desde antes da pandemia, né? Esse é um dos problemas que o Chelsea tem desde o início, desde o momento antes da pandemia, né? Desde o início da temporada, enfim, a temporada inteira praticamente, nessas situações específicas, né? Aconteceu no jogo contra o Leicester e aconteceu hoje de novo contra o West Ham. No jogo contra o Leicester o time ganhou, né? Então não foi exatamente o melhor gancho, né? Mas hoje, como o time perdeu, eu me senti aqui com a oportunidade certa pra falar. Assim, você pode julgar, ser um engenheiro já pronto e tal, se aproveitar da situação, mas eu garanto pra vocês que não é isso. É realmente um assunto que já vem, inclusive vocês podem ver aí os vídeos de análise, de quando eu fazia análise de todos os jogos da rodada, de todos os jogos dos times ingleses, dos principais pelo menos, nas competições europeias ou competições de Copa e tudo mais. Né? Tem aí várias playlists no canal, mais no período do ano passado. Né? Que é o problema de enfrentar times que conseguem travar, entre aspas, o meio campo, que freiam essa posse de bola do Chelsea, impedindo uma saída de bola, né? Ou numa faixa mais alta, ou impedindo a progressão de jogadas mesmo. Né? E o jogo contra o Leicester e contra o West Ham foram um pouco diferentes nesse quesito da altura da marcação. Né? O Leicester marcava muito mais alto, muito mais intenso, e o West Ham baixava um pouco mais as linhas. Mas a questão foi praticamente a mesma. Né? Encontrar dificuldade para progredir no meio campo. O time teve que apelar para algumas outras formas de se chegar ao gol adversário. Eu quero comentar um pouquinho aqui sobre isso. Né? Outra coisa interessante foi que o Chelsea hoje usou a camisa nova, né, para a temporada 2021, né, com patrocinador novo, enfim. Deve começar a ser comercializada para o público a partir do dia 9 de julho, né, então talvez no Brasil demore um pouquinho mais, não sei. Mas talvez ali já para final de julho a gente já tenha começado aqui a nossa série de unboxing das camisas da temporada da Premier League, tá? Pra temporada 2021. Esse ano demorou um pouquinho mais, né? Afinal de contas, a pandemia atrasou um pouquinho o lançamento das camisas, mas a partir de final de julho a gente já deve ter alguns vídeos aqui no canal mostrando as camisas dos times do Big Six, principalmente, né? Mas então vamos lá, discutir essa questão do meio campo do Chelsea, né? Eu vou começar falando mais especificamente do jogo contra o Leicester e contra o West Ham para depois explicar o cenário maior. No jogo contra o Leicester, né, você entrou em campo com o Kanté novamente de primeiro homem, Mason Mount à direita, o Billy Gilmour à esquerda, ora alternando como um segundo volante mais próximo do Kanté. Então era um 4-2-3-1/4-3-3, né? Só que, óbvio, né, no jogo contra o Leicester, você teve, claro, a atuação muito fraca do Billy Gilmour, péssima atuação, bem terrível, bem ruim mesmo. Óbvio que é um jogador jovem, com margem para evoluir, já mostrou muito potencial, né? Mas foi uma atuação muito fraca, que comprometeu o Chelsea em vários momentos, né? Mas o que o Leicester fez que foi tão prejudicial ao Chelsea a nível de marcação, né? Primeiro que o Leicester começou a marcar alto, né? Jogava num 4-1-4-1, então você tinha Praé e Tielemans à frente do Ndidi, nessa faixa de meio campo central, Harvey Barnes por um lado, Ayoze Pérez por um outro, né? Então assim, o Leicester não tinha exatamente pontas, né? Mas tinha jogadores de lado que atacavam por dentro, e meio-campistas combativos, né? Principalmente Praé e Ndidi. E dessa forma, com uma marcação alta, numa faixa perigosa, o Leicester conseguiu recuperar uma série de bolas a partir de desarmes e a partir daí conseguia criar suas jogadas, né? O Leicester teve não necessariamente grandes oportunidades de gol, mas mas chegava muito rapidamente ao gol do Chelsea, principalmente ali nos primeiros 25 minutos de jogo, né? Seja com bolas recuperadas ou pelo Ayoze Pérez vindo do lado direito, principalmente do Ndidi com o Dennis Praé, o Tielemans recebendo essa bola no momento da recuperação para conseguir acelerar numa faixa de campo muito perigosa, né? E você tinha, claro, obviamente, além dessa marcação muito bem feita, você tinha um fator técnico individual. Então tinha o Billy Gilmour muito mal, o Billy Gilmour foi muito mal com erros individuais mesmo de passe, ele errou uns 4, 5 passes que resultaram em criação de situações pro time do Leicester. E o Mason Mount participando muito pouco desse movimento de ajudar na saída de bola. Então você tinha, na maior parte das vezes, 2 do Chelsea contra 3 do Leicester, eventualmente em alguns momentos 4, o que praticamente impossibilitava uma saída de bola mais favorável. E não só isso, você ganhava intensidade e capacidade física também. Então era via de regra, Billy Gilmour e Kanté contra Praé, Ayoze Pérez e Ndidi por um lado, e pelo outro você tinha
O Tielemans se aproximando também, o Harvey Barnes fazendo em diversos momentos essa função de ser mais intenso. Enfim, o Chelsea perdia em vários sentidos dessa forma. No segundo tempo entrou o Kovacic e o Barkley, o Chelsea passa a conseguir controlar um pouquinho mais, até por conta do fator técnico, o Kovacic entra bem, o Barkley entra um pouco mais à frente. Eu até acho que o Barkley é um jogador que merece um vídeo específico para ele, né? Mas enfim, o Chelsea consegue controlar melhor, gerir melhor essa faixa de meio campo, né? Principalmente a partir do movimento técnico mesmo, né? No jogo contra o West Ham, o cenário foi um pouco diferente, né? O West Ham marcava com uma linha um pouco mais baixa, então naturalmente o fator intensidade, pressão numa faixa alta não seria um problema, mas em compensação, se o Leicester marcava buscando a intensidade, a recuperação rápida, o West Ham conseguia marcar com uma faixa mais baixa, mas conseguindo fazer encaixes que dificultavam a saída de bola. E pensando num quesito de se utilizar de jogadores mais técnicos ou mais calibrados, digamos assim, mais consolidados no futebol, que foram Barkley e Kovacic, eles começaram como titulares hoje contra o West Ham, os encaixes eram mais bem feitos a partir de marcações mais próximas. Então, ao invés de você ter, por exemplo, uma pressão mais alta, você tinha Soucek e Declan Rice fazendo praticamente, entre aspas, uma marcação individual para cima de Kovacic e Ross Barkley. Então, dessa forma, era muito difícil você fazer com que essa bola chegasse de alguma forma aos meio-campistas que teriam essa função de fazê-la progredir, né? E naturalmente você teria dificuldade de fazer essa bola chegar à frente, né, para os seus pontas ou para o atacante, de uma forma assim, de mais qualidade mesmo, né, de uma forma que fizesse a bola chegar mais redonda, digamos assim, né. Então o Chelsea, em ambos os jogos, teve que adotar, né, teve que apelar para duas práticas. Ou aproximar o adversário de um lado para fazer uma inversão, né, principalmente no jogo de hoje, num primeiro momento isso foi forçado para o Marcos Alonso, ou para o Pulisic por aquele lado, né, ou encontrar essa bola nos homens de lado, Willian e Pulisic, para a partir daí acelerar, né? E você tem o Pulisic, né, o melhor jogador do Chelsea aí nessa volta da pandemia, jogando muito bem hoje novamente, né? Não mais no posicionamento como um ponta, ele joga muito mais como, digamos assim, o que a gente pode dizer de meia atacante pela esquerda, né? É o cara que tem o perfil de ponta, mas que vai jogar um pouco mais próximo da área, né? E o Pulisic, em diversos momentos, quando recebia essa bola, conseguia um passe rápido, ou um espaço para conduzir em velocidade, buscar uma tabela, vem fazendo muito bem isso desde que voltou na pandemia. E o Willian também, né? O Willian, na minha opinião, se a gente pensa em termos ofensivos, ao meu ver, ele é o principal jogador do Chelsea na temporada, né? É engraçado porque o Chelsea, o crescimento do Willian de patamar, de importância, de relevância, individualmente falando dele mesmo, com a camisa do Chelsea, é mais recente, é de uns anos pra cá, e não na carreira dele como um todo. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre o Willian, um pouco mais pra frente aí, em algumas semanas eu faço, né? Então o Chelsea tinha que utilizar essas duas formas de ataque. Ou aproximava o adversário, chamava o adversário para um lado para desembocar as jogadas por outro, ou encontrava os homens de lado, né, os meias atacantes, barra pontas, Pulisic e Willian, né, que teriam mais capacidade de, assim, capacidade técnica individual mesmo, encontrar algum espaço ou buscar alguma tabela, né, com o Tammy Abraham. Nas duas situações o Abraham jogou como centroavante e diversamente funcionou bem, como pelo menos uma parede, por mais que não conseguisse necessariamente definir as jogadas da melhor forma ou receber essa bola numa faixa mais perigosa para ele ser mais decisivo, né? Eu nem acho que ele tenha jogado mal nos jogos em que entrou não, né? E o que acontece? Assim, esse problema do Chelsea de enfrentar times que vão conseguir frear essa posse por dentro, ou com marcação mais alta, ou com uma linha mais baixa, buscando um encaixe mais individual, que impedisse a progressão individualmente falando mesmo, né? Hoje, por exemplo, tendo Barkley e Kovacic, isso já acontece desde o início da temporada, né? Em alguns momentos. Só que em outros momentos era o Jorginho que fazia essa função de primeiro homem. Então, com o Jorginho, você tem naturalmente o passe longo, as bolas em profundidade, você tem uma gestão da posse de bola por um jogador com mais capacidade para reagir a esses cenários, né? O Kanté, não é que o Kanté venha jogado mal, mas não é exatamente a função do Kanté fazer essa distribuição, esse primeiro passe. E nesses dois jogos, onde esse cenário foi adverso, onde o Chelsea teria que propor contra times que marcariam, freariam esse ímpeto por dentro, ele encontrou dificuldade, né? Até no jogo contra o Manchester City, o Chelsea naturalmente tendo que reagir, o Kanté foi importante nesse sentido, primeiro para combater, para recuperar, e depois para funcionar como um cara de um passe muito rápido. Então recebia e já tocava à frente para tentar uma jogada de aceleração, principalmente tendo novamente no Pulisic o cara para encontrar os espaços em velocidade, né? Mas hoje, num time que naturalmente não jogaria com bola, né? Então naturalmente o Chelsea teria que ter a posse, isso ficou mais evidente. A dificuldade que você tem
quando você passa a não ter um jogador de qualidade de passe vindo de trás como o Jorginho era, né? Então, assim, óbvio que vocês podem comentar que talvez seja um pouco de aproveitar cientista do desastre, né? Ou engenheiro já pronta. Mas é que assim, eu enxergo ainda essa função, colocar o Kanté nesse cenário, eu acho que é sacrificar um fator essencial do jogo, que é você ter um cara que consegue estruturar de trás. O Kanté não é exatamente esse cara. Ainda mais, apesar de ter jogado bem contra o Villa, né, num cenário completamente diferente, onde o time jogou praticamente no campo ofensivo o jogo inteiro, né, ou pelo menos no período em que precisava do resultado. Nesse jogo, nos jogos contra o West Ham e contra o Leicester, isso ficou evidente. A dificuldade que não se jogar com um jogador com qualidade de passe estruturando de trás, coisa que o Jorginho tem de sobra, né? Então, enfim, isso foi uma coisa que aconteceu no primeiro momento da temporada, né? Antes da pandemia, já tinha acontecido, só que com o Jorginho, isso conseguia em alguns momentos ser ofuscado, porque você tinha alternativa. Em diversos momentos o Chelsea conseguia de fato, né? O Jorginho conseguia um passe em profundidade, uma inversão, e o Chelsea acabava conseguindo de outras, óbvio que também tinha a questão, como eu falei no início do vídeo, do Kovacic em ótima fase individual, né? Então você tinha alternativas para escapar desse cenário, né? Mais uma alternativa. Hoje você não tem. Hoje, nem no jogo contra o Leicester, nem no jogo contra o West Ham você teve isso. No jogo contra o West Ham, isso não bastou, o time perdeu. No jogo contra o Leicester, o time conseguiu ganhar, né? Até com crescimento no segundo tempo, com o Kovacic entrando bem, inclusive, com o Barkley também entrando bem, de certa forma o Chelsea conseguiu crescer. Até, claro, para um Leicester que fez um segundo tempo ruim, né? Não só a nível de reação, como também a nível de ideias, né? Mas enfim, acho que o próximo jogo contra o Watford, acho que já é um cenário onde seria mais interessante você ter o Jorginho. Você pode ter Jorginho, Kovacic, Kanté, por exemplo, ou colocar o Mason Mount eventualmente, enfim. Mas eu acho que o Jorginho é essencial para conseguir ter uma estruturação vindo de trás. Você tem um cara que consegue pensar o jogo mais atrás. E a temporada do Jorginho já mostrou isso, essa capacidade, né? Vencendo na primeira metade, foi um dos principais jogadores ao lado do croata Kovacic. Mas enfim, essa aqui é a minha opinião. O vídeo ficou um pouquinho longo, espero que vocês tenham assistido até o final. Mas enfim, essa é a minha opinião. Sinta livre para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.